Shalom, bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Márcio Marafiotti e esta é a parte 6 do livro de Daniel. Em Babilônia vivia um homem de nome Joaquim. Estava casado com uma mulher chamada Susana, que era muito bonita e religiosa. Também seus pais eram pessoas justas e tinham educado a filha de acordo com a lei de Moshe. Joaquim era muito rico e tinha um parque ao lado de sua casa. Os Yehudins costumavam reunir-se ali, pois ele era o mais respeitado de todos. Naquele ano, 2 anciões do povo tinham sido nomeados juízes, a respeito dos quais Hashem tinha dito: de Babilônia brotou a iniquidade da parte dos anciões, que aparentemente governavam o povo. Eles frequentemente frequentavam a casa de Joaquim e todos os dias tinham alguma questão a dirigir-se a eles. Quando pelo meio-dia o povo se tinha dispersado, Susana ia passear no parque do marido. Os 2 anciões viam-na todos os dias entrar e passear. Acabaram se apaixonando por ela. Fizeram o contrário do que deveriam ter feito. Evitaram erguer os olhos para o céu e esqueceram os justos juízes de Hashem. Embora ambos se sentissem perdidamente apaixonados por ela, um não expunha ao outro sua paixão, porque ainda sentiam vergonha de manifestar o desejo ardente de a possuir. Todos os dias espreitavam ansiosamente por vê-la. Certo dia, um disse ao outro: "Vamos para casa, é hora do almoço." Mas quando saíram e se separaram um do outro, deram um giro, acabando por encontrar-se no mesmo lugar. Forçados, portanto, a se explicar, finalmente confessaram um ao outro sua paixão. Então combinaram buscar uma ocasião de a encontrar a sós. Enquanto os 2 esperavam uma ocasião favorável, certo dia Susana entrou no parque segundo seu costume, acompanhada apenas por 2 mocinhas. É que queria tomar banho por causa do calor intenso. Não havia lá ninguém, exceto os 2 velhos que estavam escondidos e a espreitavam. Então ela ordenou às mocinhas: "Por favor, ide buscar óleo e perfumes e trancai as portas do parque, enquanto tomo banho." Elas obedeceram, trancando a porta do parque e retirando-se por uma porta lateral, para buscar o que a patroa tinha pedido, sem se derem conta de que os velhinhos estavam lá escondidos. Apenas as 2 mocinhas tinham saído. Os 2 velhos se levantaram e correram para Susana, dizendo: "Olha, as portas do parque estão trancadas e ninguém nos vê. Nós estamos apaixonados por ti. Faze-nos à vontade e entrega-te a nós. Caso contrário, nós deporemos contra ti que um moço está contigo e foi por isso que mandaste embora as meninas." Então Susana deu um suspiro, exclamando: "Vejam-me cercada de todos os lados, pois se fizer isto, espera minha morte, mas se não o fizer, não escaparei de vossas mãos. Contudo, prefiro cair inocente em vossas mãos a pecar na presença de Hashem." Então ela se pôs a gritar em altos sons, mas também os 2 velhos gritaram com ela. Um deles correu para as portas do parque e as abriu. Quando a gente da casa ouviu a gritaria no parque, precipitaram-se pela porta dos fundos para ver o que lhe estaria sucedendo. Mas quando os velhos apresentaram a sua versão dos fatos, os empregados ficaram muito constrangidos, porque jamais se tinham ouvido falar de uma coisa dessas a respeito de Susana. Quando, no dia seguinte, o povo se reuniu em casa de seu marido Joaquim, os 2 anciões vieram animados pela intenção criminosa de conseguir sua condenação à morte. Por isso se dirigiram ao povo reunido: "Mandai comparecer Susana, mulher de Joaquim. Mandai-na, portanto, chamar." Ela compareceu em companhia dos pais, filhos e dos parentes. Ora, Susana era mulher de aparência exuberante e de extraordinária beleza. Como ela se apresentasse com o rosto velado,
os dois malvados mandaram tirar-lhe o véu para se embriagarem de sua beleza. Seus familiares e seus parentes choravam. Os dois velhos se levantaram do meio do povo e puseram as mãos sobre a cabeça de Susana. Mas, entre lágrimas, ela olhou para o céu, pois seu coração tinha confiança em Rachem. Em seguida, os anciões deram seu depoimento. Enquanto estávamos passeando a sós no parque, esta mulher entrou com duas mocinhas e mandou fechar a porta do parque, para depois mandá-las embora. Então um moço que estava escondido aproximou-se dela e com ela se deitou. Quando nós, de canto do parque onde estávamos, vimos essa infâmia, corremos para eles e os surpreendemos juntos. Não conseguimos, é verdade, agarrar o moço, porque era mais forte que nós. Ele abriu as portas e sumiu. A essa mulher, porém, agarramos e lhe perguntamos quem era aquele moço. Mas ela não o quis revelar. Disto nós damos testemunho. A Assembleia lhes deu crédito porque eram anciões e juízes do povo, e a condenaram à morte. Susana, porém, gritou em alta voz e rezou: Ó Deus eterno, que conheces os segredos e sabe tudo antes que aconteça. Tu bem sabes que eles proferiam falso testemunho contra mim. Eis que vou morrer, embora não tenha cometido o crime do qual maldosamente me acusam. E o Rachem escutou a sua voz. Enquanto Susana estava sendo conduzida para a execução, Rachem despertou o Santo Espírito de um jovem de nome Daniel. E ele gritou em voz alta: Sou inocente do sangue desta pessoa. Então todo o povo se voltou para ele e perguntou: Que queres dizer com isso? De pé, no meio deles, ele respondeu: Sois tão insensato assim, israelitas? Sem inquérito sério e sem provas concludentes, condenaste uma filha de Israel? Voltai ao tribunal, porque é falso o testemunho deles deram contra a mulher. Então todo o povo voltou apressadamente e os anciões convidaram Daniel, dizendo: Tenha a bondade de tomar lugar em nosso meio e presta-nos o teu depoimento, pois Deus te concedeu o privilégio da idade. Daniel lhes disse: Separai longe um do outro, para que os possa submeter a um interrogatório. Quando foram separados um do outro, Daniel chamou a um deles e lhe disse: Velho, encarquibrado e cheio de crimes, agora vem à luz os pecados que cometais antes, proferindo sentenças injustas, condenando os inocentes e absolvendo os culpados. Quando Rachem ordena: Ao inocente e ao justo não os matarás. Pois bem, se ouviste tão bem, dize-me à sombra de qual árvore ouviste abraçados? E o outro respondeu: À sombra de um lestisco. Daniel respondeu: Mentiste direito contra a tua cabeça, pois o anjo de Deus já recebeu dele ordem de te cortar pelo meio. Tendo despedido, mandou vir o outro e lhe disse: Raça de Canaã e não de Judá, a beleza te fascinou e a paixão perverteu o teu coração. É assim que procedeis com as mulheres israelitas, e elas por medo vos fazem à vontade. Mas esta mulher judia não suportou sua iniquidade. Ora bem, dize-me, debaixo de que árvore o surpreendeu abraçado? E ele respondeu: Foi debaixo de um carvalho. Daniel respondeu: Também tu mentiste diretamente contra a tua cabeça, pois o anjo de Deus já está à espera, com a espada na mão, para te cortar ao meio e acabar com os dois.
Toda a assembleia pôs-se a gritar em voz alta, dando graças a Deus que salva os que nele esperam. Voltaram-se contra os dois velhos, porque Daniel os tinha convencido por suas próprias palavras que eram falsos testemunhos. Segundo a lei de Moshe, aplicaram-lhe a pena de maldosamente tinham tramado contra o próximo e os mandaram matar. Dessa maneira, naquele dia, foi salva uma vida inocente. Elcias e sua mulher louvaram a Deus por causa de sua filha, e o mesmo fizeram Joaquim, esposo de Susana, e todos os seus familiares. Eles louvaram a Hashem, porque nela não foi achado qualquer coisa que merecesse reprovação. Daniel, por sua vez, ganhou grande prestígio junto ao povo daquele dia em diante. Quando o rei Astiages foi posto no jazizo de seus pais, Ciro da Pérsia ocupou seu trono. Daniel era confidente do rei, desfrutando junto dele de maior prestígio que todos os outros amigos. Ora, os babilônios tinham um ídolo de nome Bel. Todos os dias gastavam com ele 12 sacas da melhor farinha, 40 ovelhas e 6 barricadas de vinho. Também o rei lhe prestava culto, indo prostrar-se diante dele todos os dias, enquanto Daniel adorava a seu Deus. Certo dia o rei lhe perguntou por que não se prostrava diante de Bel. Daniel respondeu: porque não presto culto a ídolos fabricados por mão humana, mas ao Deus vivo, que criou o céu e a terra e tem poder sobre todos os seres vivos. O rei lhe disse: então pensas que Bel não é um Deus vivo? Não vês quando ele come e bebe cada dia? Daniel se pôs a rir e respondeu: não te deixes enganar, ó rei, por dentro ele é argila, por fora bronze. Por isso, seguramente nunca comeu ou bebeu coisa alguma. Irritado, o rei mandou chamar seus sacerdotes e ordenou: se não me disseres quem come essas provisões, ides morrer. Mas se me provardes que é Bel quem as come, morrerá Daniel, porque blasfemou contra Bel. Daniel respondeu ao rei: faça-se segundo a tua palavra. Ora, os sacerdotes de Bel eram ao todo 70, sem contar mulheres e crianças. Em seguida o rei se dirigiu ao templo em companhia de Daniel. Então os sacerdotes de Bel disseram: olha, nós vamos retirar-nos depressa. Mas tu, ó rei, coloca as iguarias e põe o vinho misturado. Em seguida fecha a porta, selando-a com o teu anel. Quando vieres amanhã de manhã e não encontrares tudo consumido por Bel, estamos prontos a morrer. Caso contrário, morrerá Daniel, que nos caluniou. De fato, eles não se preocupavam muito, porque tinham aberto debaixo da mesa uma entrada secreta pela qual penetravam regularmente e consumiam as ofertas. Quando saíram, o rei apresentou as iguarias a Bel. Daniel deu ordem a seus empregados para buscarem cinzas e com elas polvilharam todo o templo na presença apenas do rei. Saíram e fecharam a porta, selando com o anel do rei. Por fim se retiraram. Como de costume, os sacerdotes vieram durante a noite, acompanhados de suas mulheres e crianças, e comeram e beberam tudo. Bem de madrugada, o rei e Daniel se puseram a caminho. O rei perguntou: os selos estão intactos, Daniel? E ele respondeu: estão sim, ó rei. Logo que as portas foram abertas, o rei olhou para as mesas e exclamou em voz alta: Bel, tu é grande e não há nem a menor fraude em ti. Daniel deu uma risada e impediu o rei de entrar no interior, dizendo: olha só o pavimento e vê se reconhece essas pegadas.
O rei se respondeu: estou vendo as pegadas de homens, mulheres e crianças. Então o rei ficou furioso e mandou prender os sacerdotes, suas esposas e filhos. Eles então lhe mostraram as portas secretas pelas quais passavam para consumir o que se achava na mesa. O rei os mandou matar e entregou Bel em poder de Daniel. Ele o destruiu junto com o seu templo. Havia lá um grande dragão, e os babilônios lhe prestavam culto. O rei disse a Daniel: neste caso não me podes dizer que ele não é um Deus vivo, portanto adore-o. Daniel respondeu: eu adoro Hashem, meu Deus, porque ele sim é Deus vivo. Mas se tu, ó rei, me deres licença, matarei este dragão sem usar espada ou pau. O rei respondeu: tens toda a licença. Então Daniel tomou piche, sebo e pelos de animal e o cozinhou tudo junto, fazendo dele um bolo. Em seguida jogou esta mistura na goela do dragão. Ele comeu aquilo e arrebentou. Daniel comentou: vede só o que estás cultuando? Quando os babilônios souberam dessa façanha, ficaram furiosos e se amotinaram contra o rei, gritando: ó rei, virou judeu? Demoliu Bel, matou o dragão, massacrou os sacerdotes. Foram à presença do rei e reclamaram: entrega-nos Daniel, senão te mataremos com toda a tua família. Quando o rei percebeu que o encostavam à parede, a contragosto lhe entregou Daniel. A multidão lançou Daniel na cova dos leões e de lá ficou durante 6 dias. Na cova havia 7 leões, aos quais davam cada dia 2 cadáveres e 2 ovelhas. Mas nessa ocasião os deixaram sem nada, para que devorassem Daniel. Vivia então na Judéia o profeta Abacuque. Ele acabara de cozinhar um mingau, e tendo-o colocado numa bacia com pedaços de pão, dirigia-se ao campo para levar esta comida aos trabalhadores. O anjo de Hashem disse a Abacuque: leva este almoço a Daniel, que está na cova dos leões em Babilônia. Abacuque respondeu: Senhor, nunca estive em Babilônia, menos ainda conheço esta cova. Então o anjo do Senhor o agarrou pela cabeça, ergueu-o pelos cabelos e o deixou em Babilônia à beira da cova, num abrir e fechar de olhos. Abacuque gritou: Daniel, Daniel, toma a refeição de Hashem te mandou. Daniel respondeu: tu te lembraste de mim, ó Hashem, e não abandonaste os que te amam. Em seguida, Daniel se levantou e comeu. Mas o anjo de Hashem conduziu num instante Abacuque para o lugar em que estava antes. No 7º dia, o rei foi chorar por Daniel. Quando chegou à cova e olhou para dentro, lá estava Daniel sentado. O rei exclamou em voz alta: grande és tu, Senhor Deus de Daniel, e não há outro fora de ti. Em seguida, o rei mandou tirá-lo da cova. Aos que o quiseram matar, mandou lançá-los na cova, e eles foram devorados num instante diante de seus olhos. Bom, por hoje é só. Não esquece de dar o seu like, se inscrever no meu canal e encontro vocês no meu próximo vídeo. Shalom!